Alegria e Triunfo de Lourenço Prado, capítulo 7, O Amor. Hoje vamos falar desse capítulo. Meu nome é Nalva Abreu, sou terapeuta holística. Se você acha esse tema interessante e relevante, por favor, encaminhe para um amigo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Iniciando o capítulo. Todos vós que habitais esse planeta, estáis recebendo vossa iniciação no amor. O amor verdadeiro é desinteressado e livre do temor. Ele se irradia para o objetivo da afeição sem exigir qualquer retribuição. Sua satisfação está no prazer de dar. O amor é de Deus e a manifestação é a mais poderosa força magnética do universo. O amor puro e desinteressado atrai para si o que lhe pertence. Não tem necessidade de procurar ou pedir. Quase ninguém tem a menor ideia do que seja o verdadeiro amor. O ente humano é egoísta, tirânico ou receoso em seus afetos, perdendo assim as coisas que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois perturba a imaginação, faz com que ela veja a pessoa amada atraída para outra e, se esse temor não for neutralizado, se expressará objetivamente. O seguinte fato narrado por uma esoterista serve de exemplo, escreve ela. Certa moça se dirigiu a mim em estado de profundo desespero, pois o homem a quem amava a havia abandonado por outras mulheres, dizendo que nunca pensara em casar-se com ela. Achava-se exasperada de ciúmes e ressentimento, e disse-me que esperava vê-lo sofrer tanto quanto a fizera sofrer, terminando com a pergunta: como pôde abandonar-me e eu o amava tanto? Respondi-lhe: bem, isso não é amor verdadeiro. Quando expressardes o amor verdadeiro, este vos será retribuído, quer por esse homem, quer por seu equivalente. Pois, se não for o escolhido divino, não precisareis dele. Assim como estáis unida a Deus, também estáis unida ao amor que vos pertence por direito divino. Passaram-se vários meses e as coisas continuaram na mesma. Entretanto, ela agia conscientemente sobre si mesma para modificar a sua atitude. Certa ocasião, disse-lhe: quando deixardes de ficar perturbada pela ideia da crueldade dele, deixarás de ser cruel, porque pelas vossas próprias emoções estáis atraindo essa crueldade. Falei-lhe então de uma fraternidade existente na Índia, na qual nunca se saudavam dizendo bom dia. Para se saudarem, empregavam as palavras: saúdo a Deus em vós. Eles saudavam o Deus tanto dos homens como dos animais selvagens da floresta. E assim nunca eram molestados, pois viam somente Deus em todo ser vivente. Aconselhei-lhe o seguinte: saudai a Deus nesse homem e afirmai: vejo apenas vosso ser divino, vejo como Deus vos vê, perfeito, feito à sua imagem e semelhança. Ela notou que se tornava mais calma e perdia gradualmente o seu ressentimento. Ele era capitão e ela sempre lhe dava esse nome. Um dia, exclamou repetidamente: Deus abençoe o capitão, onde estiver. Respondi-lhe: isso sim é verdadeiro amor, e quando vos tornardes um círculo completo, não ficando mais perturbada pela situação, alcançareis dele o amor e atraireis o seu equivalente. Nessa ocasião, eu estava de mudança e não possuía telefone, de modo que fiquei fora de contato com ela durante algumas semanas. Entretanto, esta manhã recebi uma carta sua, contendo apenas esta palavra: casamo-nos.
Na primeira oportunidade, fiz-lhe uma visita e minhas primeiras palavras foram: "O que aconteceu?" Ela exclamou: "Oh, um milagre!" Certo dia despertei-me e notei que todo o meu sofrimento havia desaparecido. Na tarde daquele mesmo dia, o encontrei e pediu-me em casamento. Dentro de uma semana nos casamos e posso afirmar-vos que nunca vi homem mais delicado. Uma antiga sentença iniciática diz o seguinte: ninguém é vosso inimigo, ninguém é vosso amigo. Cada um é vosso instrutor. O namorado daquela moça lhe estava ensinando o amor desinteressado, coisa que toda pessoa tem que aprender cedo ou tarde. Assim, pois é preciso serdes impessoal e aprenderdes o que cada um tem a ensinar-vos. E quanto mais cedo aprenderdes vossa lição, mais depressa ficareis livre. Assim, pois é preciso serdes impessoal e aprenderdes o que cada um tem a ensinar-vos. E quanto mais cedo aprenderdes vossa lição, mais depressa ficareis livre. Não é necessário sofrimento para vos desenvolverdes e aperfeiçoardes, e ele resulta sempre de terdes desobedecido à lei espiritual. Porém, são poucas as pessoas que parecem poder sair do sono da alma sem passar por ele. Quando a mulher se torna indiferente ao marido ou companheiro e põe-se a criticá-lo, deixa de ser uma inspiração e incentivo para ele. Desaparece o estímulo de suas primeiras relações e ele se sente desanimado, infeliz. O seguinte exemplo citado por uma esoterista americana constitui uma boa ilustração do princípio. Um homem dirigiu-se a mim num estado de grande desânimo e tristeza. Sua mulher se interessara pela ciência dos números e fizera examinar o nome dele. Parece que a análise não foi muito favorável, pois ele informou-me: minha mulher diz que nunca conseguirei alguma coisa porque sou o número 2. Respondi-lhe: não me interessa qual seja o número de vosso nome. Sois uma ideia perfeita na mente divina, e pediremos o êxito e a prosperidade que foram planejados para vós pela inteligência infinita. Dentro de poucas semanas, consegui uma posição magnífica e 1 ano ou 2 mais tarde, obteve um brilhante êxito como escritor. Não podeis obter êxito em vossos negócios sem amardes o vosso trabalho. A pintura que o artista faz por amor à arte é a maior obra por ele produzida. A rotina é sempre um meio de viver humildemente. Ninguém pode atrair dinheiro se o desprezar. Muitas pessoas permanecem na pobreza por terem o costume de dizer: o dinheiro nada é para mim. E não preciso. E não aprecio as pessoas que o possuem. Esta é a razão porque muitos artistas são pobres. Seu desprezo pelo dinheiro os afasta dele. Lembro-me de ter ouvido um artista falar de outro. Não é bom um artista. Tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, sem dúvida, separa o indivíduo do seu suprimento. Para poder atrair uma coisa, é preciso que se esteja em harmonia com ela. O dinheiro é uma expressão de Deus como meio de suprir a necessidade e livrar da limitação, porém deve ser sempre posto em circulação e a aplicação em coisas justas. A avareza e a sovinice são terrivelmente vingativas. Isso não quer dizer que o indivíduo não deva possuir casas e riquezas, depósitos e valores, porquanto diz o sábio que os celeiros do justo são cheios. Significa que o indivíduo não deve ter receio de despender até o último real, quando isso for necessário.
gastando-o corajosamente e alegremente, abre as portas para vir mais, pois Deus é o suprimento infalível e inesgotável de cada indivíduo. Essa é a atitude espiritual que deveis manter para com o dinheiro, não vos esquecendo que o banco do universo nunca falha. No filme americano intitulado A Avareza, temos um exemplo de sovinice. A protagonista havia ganho $5.000 numa loteria e não queria gastá-los. Continuava a economizar e a guardar o que podia do que recebia do trabalho, pois pensava que seu marido podia ficar doente e impossibilitado de trabalhar. E chegou a encerrar casas para viver, sem nada tirar da fortuna que recebera. Apreciava o dinheiro por si mesmo, colocando-o acima de tudo. O fim, porém, foi que a assassinaram e roubaram-lhe todo o dinheiro. Os casos, como a desta moça, servem de ilustração para a sentença. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. O dinheiro em si é bom e benéfico, porém, empregado para fins destrutivos, procurado e guardado avidamente ou considerado mais importante que o amor, produz moléstias, desastres e a perda do próprio dinheiro. Segui o caminho do amor e tudo mais vos será acrescido, pois Deus é amor e ao mesmo tempo suprimento. Segui o caminho do egoísmo e da avareza e vosso suprimento desaparecerá dele. Certas pessoas muitas vezes sentem remorsos por terem prejudicado a alguém, talvez em tempos afastados. Embora não seja possível corrigir semelhante erro e seus efeitos, podem ser neutralizados praticando o presente um ato de bondade com outra pessoa. A esse respeito, diz o apóstolo Paulo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo. A tristeza, o pesar e o remorso destroem as células do corpo e envenenam a atmosfera mental do indivíduo. Uma professora de metafísica narra os seguintes exemplos sobre atitudes mentais deprimentes. Uma senhora me disse: tratai-me para ser feliz e alegre, pois a minha tristeza me faz tão irritável com os de minha família, que continuo a criar mais karma na minha existência. Pediram-me para tratar de uma senhora que chorava pela morte de sua filha. Neguei a crença na perda e separação e afirmei que Deus era para ela a alegria, o amor e a tranquilidade. Imediatamente voltou ao seu estado normal, porém mandou seu filho dizer-me que não continuasse o tratamento, porque se sentia tão feliz e isso não era respeitável. Assim é que a mente mortal gosta de apegar-se às suas tristezas e pesares. Outrora julgava-se uma mulher não se preocupasse por causa de seus filhos. Não era boa mãe. O medo que a mãe tem é a causa de muitas moléstias e acidentes que se dão para seus filhos. Com efeito, o medo forma um quadro vivo da moléstia ou situação temida. E esse quadro, se não for neutralizado, se objetivará. Feliz da mãe que pode dizer sinceramente que coloca seus filhos na mão de Deus e sabe, portanto, que são devidamente protegidos. Deus forma ela, constrói ao redor dele uma grande aura protetora. Dessa forma, ela constrói ao redor deles uma grande aura protetora.
O pensamento é uma tremenda força vibratória e cada qual será atraído para as criações de seu pensamento. Por exemplo, uma senhora casou-se com um homem a quem não amava, embora não desgostasse dele, e viveram algum tempo aparentemente felizes. O homem começou a prosperar e seus gostos se aperfeiçoaram, tornando-se mais delicado, instruído e social. Porém, sua esposa continuou a viver em sua consciência limitada. Quando ia fazer compras, escolhia sempre os artigos inferiores e mais baratos. Enquanto ele vivia em pensamentos nos ambientes mais luxuosos e elevados, ela só se preocupava com coisas próprias do vulgo. Afinal, chegou o dia da separação material. Constantemente vemos isso no caso de homens que enriquecem e prosperam, terminando por abandonarem as suas fiéis e serviçais esposas, que não puderam acompanhá-los em seu progresso. A mulher deve estar sempre em harmonia com os gostos e ambições do seu esposo, interessando-se pelos seus planos e ideias, pois o homem vai sempre para onde se dirige o pensamento de seu coração. Para cada um de vós existe a outra metade, por Deus escolhida para vosso complemento. No plano do pensamento superior sois um só, embora no plano da existência terrestre estejais separados pelos vossos erros. E é nesse plano que se pode dizer: aqueles que Deus uniu ninguém pode separar, porque na mente superconsciente de cada um deles se encontra o mesmo plano divino. Se tiverdes o sentimento íntimo de que viveis isolados e vos falta um coração que vos compreenda e ao qual possais desabafar vossos sentimentos, isso quer dizer que predomina em vós o sentimento de separatividade e que, antes de tudo, é preciso chegardes à realização da onipotência, do amor e de que tendes um companheiro silencioso ao vosso lado para escutar-vos e compreender-vos. A aprovação que cultivardes o sentimento da vossa unidade com a vida e o amor universal, ireis atraindo amizades e corações que vos compreenderão melhor e vosso sentimento de tristeza irá desaparecendo. Fazei constantemente a afirmação de que sentis vosso coração repleto de amor do vosso Cristo interno. Em pouco tempo deixareis de sentir-vos isolados, embora estejais só, e vosso desejo de bons companheiros no plano material irá sendo satisfeito pela formação de amizades úteis e sinceras. O perfeito amor é o cumprimento da lei, porque todas as leis da existência têm por objetivo único a reconstituição da unidade primitiva, a qual só pode existir no amor universal. Por esse motivo, o amor é o maior dissolvente de todas as desarmonias, embaraços e divergências, mas é preciso que seja inteiramente desinteressado e espontâneo. Deus criou o mundo por amor, para ter seres que amassem voluntariamente. Ele vos convida a amá-lo e vos promete todas as alegrias e felicidades, mesmo na terra, desde que o amei acima de tudo. Amar a Deus não é renunciar aos gozos da vida, mas sim gozá-los com Deus em obediência ao seu impulso ou sua voz, é de acordo com a sua sabedoria e vontade. O perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não é perfeito no amor. O amor é o cumprimento da lei. Essas palavras da Bíblia mostram que a harmonia e o amor conduzem à verdade e à justiça, e que estas 4 colunas são os sustentáculos da felicidade e do bem-estar. Fazei delas a expressão de vossos sentimentos na vida diária, e tereis encontrado a chave do templo da felicidade presente e futura. Gratidão por me ouvirem. Lembrem de deixarem o seu like.